Oi, oi, bom dia. Vamos iniciar agora a nossa aula de geografia. Geografia, nós estamos estudando, já estudamos, ao longo do bimestre, já estudamos sobre o que é zona rural, o que é zona urbana, já estudamos sobre cidades espontâneas, já estudamos sobre as cidades planejadas e as suas funções, Que tipo de cidade elas podem ser, Temos aí alguns exemplos de cidades históricas, cidade político-administrativa, cidade turística, temos várias opções. E hoje nós vamos realizar umas atividades que nós vamos estar dando um desfecho para esse conteúdo, tá? Você vai perceber que vai ter uma atividade que você vai fazer como se fosse um resumo. Você vai precisar ir buscar, relembrando aquelas informações desde o início desse livro, dessa unidade do livro, tá bom? Então vamos lá, pegue aí seu livro didático nas páginas 12 e 13. Na página 12 nós temos a seção lápis na mão. Vamos lá. Questão número 1. Você vai ler o texto a seguir e vai responder as questões propostas. Nós temos aí uma imagem da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, uma foto tirada no ano de 2018. Nós temos um texto que diz assim, sobre Tiradentes. Antiga vila de São José do Rio das Mortes, pertencente ao ciclo do ouro no estado, Tiradentes é uma das cidades históricas mais bem conservadas do país. O destino valoriza muito o turismo religioso, com igrejas bem conservadas e o Museu da Liturgia. Mas não é só isso que chama a atenção. O passeio de charrete, por suas ruas de pedras, encanta famílias com crianças. Vamos lá. Temos pequenas informações sobre a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, e baseado nesse pequeno texto nós vamos responder algumas questõezinhas, tá bom? Vamos lá. Questão da letra A. Você vai marcar com um X o que melhor concorda com o texto, tá? De acordo com o texto, a cidade de Tiradentes. Temos duas opções. Na primeira opção, diz que a cidade de Tiradentes surgiu de forma espontânea devido à mineração. E a outra informação nos diz que a cidade de Tiradentes ela foi planejada no ciclo do ouro. E aí? Se você não conseguir lembrar de imediato, volta lá no texto, dá uma lida com atenção e observa essa informação para você marcar o X na alternativa correta, tá bom? Depois nós vamos para a questão da letra B, que fala: que funções a cidade de Tiradentes exerce? Você consegue identificar no texto? Ele fala lá bem esclarecido, as funções que ela pode estar sendo motivo de visitas, vamos dizer assim. Depois disso, vamos passar para a questão de número 2. A questão de número 2, ele nos traz um texto, um trecho de um texto de uma notícia publicada no site Olhar Digital. O texto diz assim: a Bahia vive de muito além das festas. A Bahia vive de coisas muito além das festas, músicas e belas praias. A tecnologia, por exemplo, é traço forte do município de Camaçari, que fica a 50 quilômetros de Salvador, que é a capital do estado. Lá é onde se concentra o polo industrial da região, que reúne mais de 60 empresas investidoras em tecnologia e inovação. Com base nesse texto, é possível concluir que a principal atividade de Camaçari é o quê? Você também vai assinalar um X na resposta que melhor condiz com o trecho do texto, tá? Você vai dizer se ela é uma cidade turística, se ela é uma cidade comercial, se ela é uma cidade político-administrativa ou se ela é uma cidade industrial, tá? Qualquer dúvida, recorra ao texto de novo, leia de novo as informações para você não responder errado, tá? Para fixar também a informação. E depois dessa questão, vamos para finalizar a página 12 com a questão de número 3, que pergunta qual função ou atividade característica tem o lugar onde você mora. Aqui, Rorainópolis, qual é a função da nossa cidade? Qual é a característica da atividade que faz movimentar a cidade?
Será que é indústria? Será que é o comércio? Será que é uma cidade turística? Como que você identifica a nossa cidade de Rorainópolis? Faça uma reflexão, observe, né? Converse aí com o pai, com a mãe, com alguém que possa lhe ajudar a compreender, né? A interpretar o que a nossa cidade de Rorainópolis é no seu ponto de vista. Qual a função da nossa cidade, tá bom? E aí você vai estar respondendo aí na página número 12. Depois disso, nós vamos passar para a página número 13, que é uma atividade super legal, que é a seção O que estudei. Aqui é como se fosse uma revisão, é um apanhado de tudo que nós já estudamos nesse capítulo do livro e você vai poder estar relembrando aqui, tá? Nessa atividade. Então vamos lá. Você vai completar o esquema com base nos conteúdos estudados nesse capítulo. E aí nós temos essa página que inicia falando sobre os municípios brasileiros, tá? E aí tem algumas informações, mas também tem outras informações que não estão preenchidas. E é aí que você vai entrar com o seu conhecimento. Você vai completar corretamente esses espaços aí com a resposta de acordo com o que você estudou, tá bom? Então vamos lá, nós temos municípios brasileiros com duas setas, né? Uma para a direita e outra para a esquerda. Em uma das setas tem um espaço em branco, espaço, né? E tem um tracinho escrito cidade ao lado. Isso quer dizer que você vai completar se a cidade ela é um espaço rural, é uma área rural, é uma área urbana, o que é. Você vai completar aí. E no quadrado ao lado ele está dizendo que é área rural e você vai completar com outra palavra que é a mesma coisa, né, que se expressa em relação à área rural. E aí, em relação à cidade, tem uma seta mais para baixo, que ele está falando sobre as formas, estruturas e funções variadas das cidades, tá? E aí você vai também estar completando. Temos aí origem, você completa, que pode ser chamada desse nome que você vai completar ou também espontânea. E temos ao lado as cidades planejadas. Abaixo da cidade espontânea, você vai escrever algo sobre a origem da cidade espontânea. Mais abaixo, ainda na seção de cidades de origem espontânea, você vai escrever sobre ao redor de que a cidade de origem espontânea cresce, como que ela inicia, como que ela se desenvolve, ao redor de quê, tá? E aí vamos lá para as cidades planejadas. Nas cidades planejadas, bem abaixo você também vai escrever, tem um espaço aí que não está preenchido, você vai preencher sobre a sua formação. Mais abaixo tem um outro quadro dizendo assim: as cidades planejadas também estão sujeitos ao processo de crescimento urbano espontâneo e acelerado, tá? Não é porque ela foi planejada que ela não pode ter um desenvolvimento espontâneo. Pode sim, muitos acontecem, né? Às vezes a cidade é planejada ali, aquela área, de repente as pessoas vão se deslocando para aquele local em busca de trabalho, de estudo, de saúde, de melhoria de vida, e aí acabam não tendo onde ficar e vai surgindo lá aquelas invasões, aquelas áreas menos favorecidas porque não estão nos planos daquele projeto piloto. Então ela vai se desenvolvendo de forma espontânea, mas a origem dela, o início dela é sim de uma cidade planejada. Mais abaixo nós temos exemplos de cidades planejadas, como por exemplo Aracaju, capital de Sergipe, Brasília, no Distrito Federal, Maringá, no Paraná, Palmas, em Tocantins, Goiânia, em Goiás e Teresina, Piauí. Mais abaixo você vai completar com as cidades que apresentam múltiplas funcionalidades, tá? Ou seja, a funcionalidade dela, a função daquela cidade não é única, não é de apenas uma atividade. Ela tem uma função, mas também exerce outra, tá? Então, essa função de uma cidade está relacionada a fatores como o quê? Você vai preencher algumas funções dessas cidades. E no quadro ao lado você vai dar esses exemplos,
tá bom? Tudo isso está baseado no que nós estudamos, tudo isso é só você relembrar, puxar da memória, volta no conteúdo, volta lá no início das páginas, a gente começa a falar desse assunto, tá? Relembra o conteúdo, faz o que você conseguir e deixa as dúvidas para nós tirarmos na sala virtual, tá bom? Não esqueça que nós temos as trilhas liberadas, você pode também fortalecer o seu conhecimento nas trilhas e também nos guias de estudo.